Amada por alguns e odiada por muitos outros, matemática do Enem é sempre uma das dores de cabeça que o vestibulando tem que enfrentar. Hoje eu vou te dar algumas dicas que eu usei e que me ajudaram a gabaritar a matemática na prova do Enem 2020. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e assiste até o final porque essas dicas que eu vou te dar hoje me ajudaram a melhorar os meus acertos na prova de matemática do Enem e certamente podem te ajudar muito. Em primeiro lugar, uma das características da prova de matemática é que não existe um número muito grande de conteúdos que caem naquela prova. Geralmente são sempre os mesmos conteúdos que vêm em algumas questões diversas, mas que, comparado com a prova de natureza, por exemplo, que tem um conteúdo gigantesco, a prova de matemática é bem sucinta. Não tem tanta coisa assim que você precisa estudar e decorar. Como eu falei, os assuntos que caem na prova de matemática costumam ser mais ou menos os mesmos a cada ano. E existem também aquelas questões modelo que sempre estão aparecendo com uma cara um pouquinho diferente, mas que, querendo ou não, vão estar ali na sua prova e que você precisa conhecer. Outra notícia boa é que os assuntos mais complicados, mais avançados da matemática não são cobrados ali naquela prova. Você precisa saber muito bem a matemática básica e muito bem as aplicações da matemática no texto que ele vai te dar. E essa é justamente a característica que diferencia a prova de matemática do Enem das de outros vestibulares, que é muitas contas, muitas informações no meio de um texto gigantesco que você vai ter que interpretar, que você vai ter que lidar para conseguir extrair o raciocínio que você vai seguir para chegar na resposta certa. A consequência disso é que ela é uma prova extremamente prática, mas também extremamente extensa. Assim como as outras áreas, são 45 questões, só que essas 45 questões são muito mais demoradas do que de todas as outras 3 áreas. Então o primeiro desafio que a gente tem que superar é melhorar o tempo de resolução de cada questão, já que o grande inimigo da prova do Enem não é a dificuldade de cada pergunta, mas é o tempo, é a dificuldade de fazer todas aquelas contas rápidas, sem cair em pegadinha, sem cair em bobeira e conseguir terminar a prova, fazer todas com qualidade. Para superar essa dificuldade do tempo, existem algumas dicas. A primeira delas é o cálculo mental. Treinar muito bem o seu cálculo mental vai te ajudar a fazer as contas de cabeça, o que poupa tempo. Também, além disso, não usar calculadora vai ser essencial para conseguir ter facilidade naquelas contas de multiplicação e divisão com os números quebrados. Além disso, interpretação daqueles textos que o Enem te dá pode demorar um pouco. Treinar essa interpretação vai ajudar a tornar esse processo mais rápido. E uma última dica que é importante é treinar simplificação, porque ali na prova vai ser várias multiplicações e divisões encadeadas. Se você simplifica aquilo, você torna o processo bem mais rápido. A segunda dica que é importante é aprender o caminho de resolução e a estrutura daquelas questões modelo que eu falei que sempre caem. Já que essas questões são figurinha carimbada, que elas sempre vão aparecer na prova, quando você já aprende a resolver aquilo, você já sabe de cor o caminho, isso vai te dar uma segurança maior de já ir para a prova, sabendo que algumas questões ali você vai ter mais ou menos resolvidas de cabeça. E pensando ali realmente no momento do vestibular, já ter familiaridade com algumas das questões que vão aparecer na prova é uma grande tranquilidade e uma economia de tempo, o que vai te dar uma pequena vantagem, mas que pode ser suficiente para passar na frente dos seus concorrentes. A terceira dica bate na estrutura da prova, que é aprender a associar a interpretação de texto e a realização dos cálculos básicos. Muita gente é boa em matemática, tem facilidade, mas quando se depara com aqueles cálculos não sabe extrair os dados e montar a conta que precisa ser montada. Tá aí essa associação entre os dois. Interpretar o texto, extrair daquele texto o que você precisa achar, qual que é o X da questão, digamos assim. E com base ali no texto, você usar as informações, os dados que são úteis, vai ser difícil, mas que quando você aprende a fazer com naturalidade, com facilidade, te dá uma grande vantagem de tempo e de assertividade em relação ao seu concorrente. E agora, a quarta e última dica não poderia ser diferente, porque ela está relacionada com todas as outras dicas, que é fazer mais de 100 questões todas as semanas de matemática. Isso porque ela vai ajudar a melhorar seu tempo de questão, porque você vai estar treinando ali os cálculos. Vai ajudar a conhecer as questões modelo, porque você vai fazer muitas questões e vai se acostumar com elas. Vai ajudar no processo de interpretação, porque você vai estar sempre ali tendo que extrair os dados do texto. E, acima de tudo, vai aprimorar seu raciocínio lógico-matemático, que é essencial na hora da prova. Além dessa quantidade de questões, você precisa também viver o momento de fazer aquela prova de matemática. Faça provas antigas, faça simulados, para sentir como que é todas aquelas 45 questões. Quanto tempo você demora para isso, onde você está demorando mais, qual é a etapa que você precisa reforçar.
Com esse vídeo eu queria te mostrar que o grande inimigo que vai ser enfrentado na prova de matemática não é aquele conteúdo super difícil, mas sim o tempo. A prova te vence pelo tempo, pelo cansaço, você começa a errar por falta de atenção, por bobeira, você não consegue ler o texto mais com a cabeça tão boa. E é por isso que essas dicas que eu te dei são tão focadas na resolução de questões e na melhora do seu tempo de prova. Mas é importante fazer uma ressalva que se tudo isso não for feito com um conhecimento muito bom de matemática básica, você vai estar trabalhando sobre uma base fraca. Isso não vai te dar condições de avançar tanto assim. Então, se você tem dificuldade em resolver uma questão individual, uma questão sozinha da prova de matemática do Enem, provavelmente sua deficiência está na matemática básica. Então, é importante aprender essa matéria antes de avançar para as matérias mais complexas. E agora uma última dica extra que eu fiz e que deu muito certo para mim é, ao longo dos seus simulados, ao longo das provas antigas, marque aquela questão que você sempre erra por bobeira, que você sempre erra conta, que você erra por detalhe. Entenda o padrão daquela questão. Quando você for fazer a prova do Enem, identifica aquela questão que segue esse padrão dessa questão que você sempre erra e marca ela para você revisar. Assim, quando você acabou a prova, volta e revisa. Você acha que acertou? Não tem problema, revisa mesmo assim, porque são as questões que você costuma errar, que você vai errar lá na hora da prova. A prova é um espelho daquilo que você está sempre fazendo nos simulados. Então, revisar essas questões que você está sempre errando vai ser uma maneira de diminuir os seus erros por bobeira. Se você gostou dessas dicas que eu te dei, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like no vídeo para apoiar o meu trabalho. Segue também a nossa página no Instagram, assim você consegue ter um contato muito mais direto comigo e aprender muito mais do que eu tenho para te ensinar. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira e um abraço.